E aí, vamos aprender a diferença de do while para while? Bora para a aula! Então, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso novo curso de JavaScript. Vamos aprender na aula de hoje a diferença dos loops while e do while. Show! O que a gente precisa entender é ambos vão executar enquanto uma expressão for verdadeira, enquanto a expressão lógica dentro do while retornar verdadeiro. E ambos são loops que nós vamos usar em situações indefinidas, ou seja, quando eu não souber a quantidade de vezes que eu preciso iterar o bloco de comandos ou as funções do loop que estiverem dentro do loop. Mas tem uma diferença muito importante, que é aí que a gente precisa entender do while para o do while. Então vamos à nossa canetinha. Se eu estiver falando do loop while, aqui ó, while, eu executo uma expressão, e enquanto essa expressão for verdadeira, eu executo esse bloco de comandos. Show? Maravilha! O do while, a estrutura dele é assim, ó. Eu começo com um do, que é um faça, beleza? Execute, faça. Então tem o bloco de comandos, e aí no final da estrutura eu executo o meu while, o meu teste com a expressão lógica. Então tem essa diferença. No while, a primeira coisa que eu faço é o teste lógico, e no do while, a primeira coisa que eu faço é a execução dos comandos. Aqui no while, eu vou testar a expressão. Se ela retornar true, eu executo os blocos, beleza? Se ela retornar false, eu não executo os blocos. Então, de cara, eu posso garantir que no while eu não tenho a certeza ou eu não tenho a garantia de que o bloco de comandos vai ser executado pelo menos uma vez. Eu não tenho essa garantia, porque se a expressão que está aqui já inicia como falso, ele já para, ele não itera, ele já pula para o final, né? Ele já pula a execução aqui para fora do while. Diferente do do while, onde ele vai primeiro aqui, ó, ele vai executar o bloco de comandos, e depois da primeira execução é que ele vai testar, é que ele vai fazer o teste com a expressão lógica. E aí, se essa expressão retornar falso, o que acontece? Mesmo que no primeiro teste ela já seja falso, eu executei o bloco de comandos pelo menos uma vez, beleza? Eu executei, testei. É falso? Beleza, ele sai do loop e continua a execução normal do nosso programa. O que eu posso garantir, então, de diferença do while para o do while? Eu posso afirmar que no do while eu tenho a garantia de execução de pelo menos uma vez do bloco de comandos do loop. No while, eu não tenho essa garantia. E é isso que nós vamos ver na prática na aula de hoje. Então, veja bem. Vamos primeiro executar aqui. Vou colocar o valor 10. E olha só. While n menor do que 10. Vamos lá. Vou dar aqui um console log cfb cursos. E vou colocar aqui também um console log escrito fim do loop, ou fim do programa. Fim do programa. Quando eu rodar esse código, o que vai acontecer? Aqui é importante que eu tenha também o controle, né? O controle aqui do N. O que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai falar assim, ó. N é menor do que 10, a expressão já deu falso. Então ele não vai entrar aqui. Vocês vão ver que ele vai imprimir só isso aqui, ó, rodando o programa lá, fim do programa. Tá vendo? Eu não consegui executar o nosso bloco de comandos. Agora vamos trocar.
Ao invés de while, eu vou recortar aqui, vou colocar o teste no final e vou começar com um do, tá? Do, faça, executa esse comando e depois verifica a expressão. Olha só como que vai mudar o nosso cenário. Rodando aqui o nosso programa agora, veja bem, ele executou, ele imprimiu aqui o CFB Cursos e com certeza ele incrementou o N também. Então eu não mudei a minha expressão, ele é exatamente a mesma, mas a gente nota aqui que o loop ele foi iterado pelo menos uma vez. E essa é a grande diferença do loop do while para o loop while. O resto é exatamente a mesma coisa. Eu preciso ter o controle, aqui eu preciso ter a expressão de enquanto ela retorna a verdadeira, executa, e dentro do loop eu preciso incrementar, eu preciso operar de alguma maneira essa variável, porque senão isso aqui se torna um loop infinito. Legal, né, pessoal? E fácil também. Esse é o loop do while. Espero que vocês tenham gostado. Espero na nossa próxima aula rumo a essa jornada que vai te transformar em um programador profissional, programador que sabe JavaScript, né? Que entende o funcionamento ali do JavaScript. Até lá, hein? Tchau, tchau.